Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Freitas do Centro de Treinamento Opens e hoje nós vamos falar sobre o relatório de filas DAC do módulo Snap CC. Para que você possa acessar o relatório de filas DAC, basta você acessar a sua plataforma Snap e procurar o menu Snap CC, que no nosso caso está aqui em cima. Nesse menu, procurar o terceiro submenu chamado Relatório de filas DAC. Ao clicar no relatório de filas DAC, seremos automaticamente redirecionados para a tela com os filtros desse relatório. Ou seja, a partir desse momento a gente consegue dizer que a gente deseja algumas informações e filtrar essas informações referente às filas de atendimento. O primeiro parâmetro que o relatório permite filtrar é a data inicial. O segundo, a data final, que no nosso caso vamos usar o dia anterior. A gente seleciona a fila que a gente deseja ver as informações e ele permite com que a gente visualize as informações de todos os agentes dessa fila ou que a gente busque por um agente específico, por exemplo. Então, se você quiser ver toda a fila, deixe em branco. Se você quiser ver de algum agente específico daquela fila, basta informar o agente. O relatório de filas DAC ele pode ser emitido de três maneiras: analítico, sintético e totalização. Vamos começar analisando o analítico. Além do tipo de relatório, a gente ainda pode desconsiderar as chamadas não atendidas, ou seja, desabilitar chamadas que não são atendidas na fila de atendimento dentro do relatório de filas DAC, né? Então basta a gente selecionar aqui e ainda ver também somente chamadas abandonadas e que foram desligadas pelo tempo limite. Ou seja, isso quer dizer que as chamadas abandonadas pelo cliente, ou seja, o cliente fez o desligamento desistindo do atendimento, ou chamadas que estouraram o tempo limite de espera e foram desligadas automaticamente. Além disso, a gente pode ver o relatório de duas maneiras, ele em tela ou exportando para um arquivo CSV, para que você possa fazer download dele da sua máquina. Vamos começar analisando então o relatório de filas DAC analítico. Basta clicar em enviar e seremos automaticamente direcionados para cá. Esse relatório ele vai mostrar todas as chamadas que passaram pela fila do suporte técnico e de forma detalhada, mostrando todos os eventos de cada chamada. Por exemplo, uma chamada que tocou no agente 1003 não foi atendida, tocou novamente, tocou pela terceira vez e na quarta foi atendida. O tempo total da chamada, a fila que ela foi direcionada e também o horário de atendimento, o horário que a chamada chegou na fila e o canal que atendeu esse cliente, né? Aqui em cima a gente tem a legenda para que a gente consiga se orientar. Esse campo de chamada ele mostra o ID da chamada. O informação da ligação ele permite com que a gente visualize no relatório de chamadas do período a gravação daquela chamada em específico, que nesse caso ela não está disponível, mas seria possível fazer o download da gravação clicando naquele ícone azul. Se a gente voltar para o relatório de filas DAC e analisar ele como um todo, a gente pode ver que todas as chamadas são separadas, né, a cada linha. Então ele dá um resumo aqui embaixo da chamada e o último status da mesma, se ela foi transferida, se ela foi atendida por um agente. Então ele vai mostrar todas as chamadas que passaram pela fila selecionada. Agora, se a gente voltar lá no relatório e a gente selecionar o mesmo período, a mesma fila e selecionar sintético, a gente consegue ver as mesmas informações, só que de maneira agrupada. Então aqui ele vai mostrar no mesmo período, né, que a gente selecionou, na fila suporte, ele vai mostrar total de chamadas que entraram na fila, quantas foram atendidas pelos agentes, a quantidade de chamadas abandonadas pelo cliente, quantas chamadas foram desligadas pelo tempo limite e quantas chamadas foram transferidas. Além disso, também ele traz aqui no relatório a quantidade de chamadas desligadas pelo agente, ou seja, o agente desligou primeiro que o cliente, e a quantidade de chamadas que o cliente desligou primeiro que o agente. Também traz aqui no canto as médias de atendimento, o tempo médio de espera da chamada, o tempo médio de atendimento e o tempo médio da chamada, né? Seria a soma do tempo de espera e o tempo de atendimento. Um pouco mais abaixo ele traz aqui então dois gráficos, né? O gráfico com o número de ligações, mostrando os horários de pico. Então ele traz em azul as atendidas, as chamadas abandonadas e zerado o tempo limite. E mais abaixo o gráfico com o tempo médio de espera, atendimento e da chamada, seguindo a mesma lógica.
E mais abaixo ainda, para finalizar, ele traz as parciais. Então, na hora 9, na hora 10, na hora 11, a parcial de chamadas da fila. Então aqui você consegue ver o horário que teve as chamadas abandonadas, o tempo médio de espera em cada horário, para que você consiga dimensionar a sua fila de atendimento, para que seu cliente não passe muito tempo esperando, né? Pois bem, se a gente voltar pela segunda vez aqui no relatório, e agora a gente vai gerar o mesmo relatório, no mesmo período, da mesma fila, a fila de suporte técnico, porém totalização. Todos eles a gente está gerando em tela. E clicar em enviar, ele vai me mostrar aqui nesse relatório todas as chamadas daquele dia, porém no horário de incidência. Como a gente selecionou apenas um dia, ele está me mostrando apenas uma linha. Se a gente voltar, vamos tentar comparar 2 dias. Deixa eu pegar aqui o dia de hoje, para que a gente tenha 2 exemplos. Perfeito. Aqui ele traz as mesmas informações do relatório de filas DAC no modo sintético, só que abaixo ele traz uma visão geral sobre as chamadas que entram na fila por horário e pinta da cor rosa o horário, né, a hora que teve mais chamadas de entrada. Ou seja, no dia 2 e 3 eu consigo ver que o meu maior fluxo de chamada acontece das 11 ao meio-dia e das 15 às 16 horas. Então ele vai pintando para mim o horário que teve mais chamadas de entrada. Então eu consigo acompanhar que às 8 horas da manhã eu tive uma chamada no dia 3, às 9 horas da manhã eu tive 4 chamadas no dia 3, às 10 da manhã eu tive 6 chamadas no dia 3, às 11 eu tive 7 chamadas no dia 3, e esse foi o período com mais chamadas de entrada, por isso que o relatório pinta de rosa. Vamos tentar pegar um período maior, que aí o gráfico fica mais colorido ainda. Vamos pegar o mês de janeiro inteiro. A gente pode usar aqui o calendário para selecionar as datas. E aí pode clicar em enviar. Pronto. Com esse relatório você consegue ter uma média, né, ter uma base de qual horário você precisa ter mais agentes na sua fila, para que você possa atender o seu cliente sem que ele fique muito tempo esperando. No caso da Opens, a fila de suporte técnico, é possível que a gente perceba que o maior fluxo de chamada ocorre das 9 da manhã até as 11 horas e depois das 13 até as 16 horas. E depois o fluxo vai diminuindo gradativamente. Beleza? Bom, o relatório de filas DAC ele pode ajudar você a dimensionar de diversas maneiras a sua fila de atendimento. Por hoje, a gente fica por aqui. Foi só para a gente ter uma noção, entender como funciona o relatório de filas DAC. E eu espero que a gente fale novamente sobre os relatórios do Snap. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.